Se o senhor me permite a coloquialidade da provocação, o árbitro pode apitar jogo do seu próprio time? O que eu quero dizer com isso? O senhor é um homem de nítidas posições políticas, pensamento político claro, definido ao longo de uma trajetória, e aí o senhor se torna um magistrado eleitoral, nunca lhe pôs em conflitos. Como é que o senhor viveu essa experiência? Não. Claro que tinha posição. Guardei-a com a descrição possível. Sem dificuldade. Sem dificuldades. Ministro, o senhor já comentou longamente sobre o seu papel, a sua participação, inclusive as suas opiniões acerca do período da ditadura militar. Então, eu lhe pergunto como o senhor analisa e avalia a criação e a atuação da Comissão Nacional da Verdade? É uma iniciativa legítima. Talvez um pouco retardada. E não sei a essa altura que possibilidades tem de desvendar episódios ainda desconhecidos da repressão e das violências da ditadura militar. E aí chegaríamos a outro problema subjacente à atuação da Comissão Nacional da Verdade, que é o problema da anistia. E eu paguei todos os meus pecados. Porque fui relator do Conselho Federal da Ordem da posição da entidade em face do projeto de anistia 77, 78, governo Figueiredo. E esse parecer veio à tona e foi muito comentado ao tempo em que o Supremo Tribunal, eu já aposentado, julgou a ação da ordem contra a lei de anistia, particularmente contra a anistia dada aos agentes da repressão da ditadura. Então, realmente paguei os meus pecados em torno das agressões sofridas, como se tivesse sido minha iniciativa. E não, o que está expresso no parecer, de que se anistia aos torturadores era o preço a pagar pela anistia aos banidos do regime militar. Não nos restava outra alternativa. E disso continuo convencido. Mas sofro até hoje. E o que o senhor acha da decisão do Supremo sobre isso? Bem, eu estou dizendo a decisão. O senhor participou? O senhor votou nessa? Não. O meu parecer compareceu com destaque a partir do voto do relator, o ministro Elis Grau. Outra figura insuspeita. Prisioneiro e maltratado, mais do que eu na ditadura. E só para
época, o parecer do senhor, Foi no Conselho Federal da Ordem. e foi no sentido de que... De que eu reclamava contra a restrição aos crimes violentos, contra um ou dois pontos específicos do projeto, mas reconhecia que naquela quadra política a anistia aos agentes da repressão era o preço a pagar pela anistia que teve naquela época para o início da retomada do processo democrático uma função primordial. Optando, portanto, pela constitucionalidade. Optei pela constitucionalidade. Não, sim, não era nem expunha o problema da constitucionalidade. Só veio décadas depois de ser suscitada perante o Supremo Tribunal. Mas eu já estava fora, mas o meu parecer foi trazido à tona pelo parecer da Procuradoria e pelo voto do Ministério Federal. Por que o senhor pagou seus pecados? Porque se punha com as paixões que o tema suscita, se punha uma pretensa transigência minha e das minhas posições com admitir que aquela era a anistia possível naquele momento. O senhor foi criticado? O senhor foi... Fui criticado, etc. Depois, no processo sobre Araguaia, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, de São José da Costa Rica, eu compareci como testemunha do governo brasileiro. Enfim, escrevi apenas o que era o cenário em 77 e o preço a pagar pela anistia conquistada. Ministro, eu poderia perguntar qual a sua memória sobre outros casos, não muitos interessantes que o Supremo julgou, que a gente considera que vale a pena conversar com todos os senhores. O senhor participou do julgamento do caso dito caso Elvângel, não foi? O caso Elvângel. Elvângel, o senhor tem alguma memória, alguma lembrança particular de como é que se deu esse julgamento? O que estava em jogo? Lembro. Enfim, se põe em jogo um processo criminal contra o autor de um livro confesso que nunca li o livro, mas de antijudaísmo, negação do Holocausto e outras coisas. Foi um debate apaixonante entre a posição que considerava constitucional a persecução penal e a minoria que entendia coberta pela liberdade de expressão do caso. Quem estava em cada lado? E como é que o senhor votou?
relator do caso foi o ministro Moreira Alves. E a resistência concedendo habeas corpus, a figura que me recordo que mais lutou nesse sentido foi o ministro Aires Brito. O senhor se recorda como é que o senhor mesmo votou? Eu mesmo, eu votei negando o habeas corpus, com certas ressalvas, etc., que a essa altura precisava rever. E o senhor participou também do caso do aborto de fetos anencéfalos? Da Crime de aborto no caso da Dona fetos Encéfalo. anencéfalos. Eu participei das liminares, né? Uhum. A primeira vez que surgiu no tribunal a questão, foi relator o ministro Joaquim Barbosa. Que submeteu o caso ao plenário, mesmo na fase liminar, que foi concedida, mas sem execução, porque o recém-nascido já tinha morrido quando comunicado a habeas corpus. Posteriormente, então, houve a DPF, cumprimento do preceito fundamental, em que a questão foi amplamente discutida, proposta a ação como advogado de entidades feministas e de proteção à saúde por Luiz Roberto Barroso, hoje ministro do Supremo. Eu cheguei a participar da reafirmação da liminar concedida, salvo engano, pelo ministro Marco Aurélio, mas já não participei da decisão de mérito. Ministro, falando do caso Elvan, já é um caso que se aproxima da aposentadoria do Luiz Moreira Alves. Sim. Como foi vivida pelo senhor o término da judicatura do ministro Moreira Alves? Se é que foi de alguma maneira particular? Sim, foi um ponto de inflexão do tribunal muito importante. O ministro Moreira Alves, não há dúvida, exerceu uma liderança inconteste sobre parcela significativa do tribunal, seja por sua rara capacidade intelectual, seja por sua disposição polêmica para defender até o último ponto as suas posições. E a aposentadoria do ministro Moreira Alves ocorreu no início do primeiro mandato do presidente Lula, seguida, uma semana depois, pela do ministro Sidney Sanches, 2 semanas depois, pelo ministro Ilmar Galvão. Então, deram-se ao presidente recém-empossado 3 vagas de uma vez só no Supremo Tribunal.
onde foram nomeados o ministro César Peluso, do Tribunal de São Paulo, o ministro Aris Brito, professor de Sergipe, e o ministro Joaquim Barbosa, do Ministério Público Federal. Isso, evidentemente, marcou uma fase do tribunal importante, que era a substituição de 3 ministros, e entre eles esta figura invulgar de liderança do tribunal, eu diria, por cerca de 20 anos, que foi a do ministro Moreira Alves. Como é que o senhor viveu sua própria aposentadoria? Bem, confesso que atravessava um momento de um certo fastio aquela rotina da estiva em que consistia a judicatura no cotidiano do tribunal. E se aproximavam os 70 anos. Pusera-se quer dizer, já anunciara conversas, eventualmente, talvez, em algum diálogo com a imprensa, e não pretendia chegar a compulsório. E isso animou uma candidatura na minha sucessão, a do ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Superior Tribunal de Justiça. Enfim, abraçada por vários ministros do tribunal. Mas com um risco iminente. Completaria 65 anos em poucos meses, antes, eu creio, do meu 70º. E eu não participava, nada tinha contra, mas não participava do movimento da candidatura. Carlos Alberto Direito. Mas entendi naquele caso, para cumprir a palavra de que sairia antes. E para não cortar a aspiração de um grande magistrado, de um homem contra quem não tinha nada, não seria leal e eu permanecesse naqueles meses, simplesmente inviabilizando uma candidatura que eu já tinha informações de que, se houvesse a minha aposentadoria, estava escolhida pela presidência da República. Então, refleti muito e achei que soaria como um capricho eu permanecer mais 3 meses no tribunal. Fazendo abortar uma aspiração legítima e de um homem que tinha todos os títulos para aspirar ao Supremo Tribunal. Ministro, surge um capricho porque não haveriam consequências mais drásticas? Eu pergunto, tanto do ponto de vista de algum processo importante nesses 3 meses, alguma decisão importante, ou mesmo do ponto de vista pecuniário,
Isso implicou numa diferença grande Não. no sentido da sua aposentadoria? Não. Por isso que seria um capricho? Não tinha nada mais sério em jogo? Não tinha. Ao que me lembro, nada. É muito diferente financeiramente se aposentar, Não. Se aposentar a pedido ou compulsoriamente? Não. Já houve alguma diferença financeira, mas hoje não existe. Despedida? Hein? Alguma despedida? Teve despedida? Teve. Tem posse, tem última sessão? Tem... Como é que A acontece? despedida regimental é uma sessão pela qual, ultimamente, eu não tenho muita simpatia, porque se faz meses depois da saída do ministro e é tradição, depois que o ministro passou mal. Nesta homenagem, era que o ministro aposentado não comparecesse. Então, ela era muito semelhante à homenagem fúnebre. Agora, como eu entreguei o meu pedido de aposentadoria à presidente do tribunal, na época, a ministra Helen Grace, e isso vazou, que eu pedi aposentadoria Tinha alguns processos para liquidar, pedidos de vista, etc. Eu pedi com um certo espaço de tempo, isso vazou, e então, na sessão que seria a última, houve uma sessão de despedida improvisada. O Celso de Mello, o procurador-geral, os advogados, falaram mais de um e tal. E minha mulher assistiu, e foi, então, muito emocionante essa despedida. Depois teve a regimental. E o senhor estava presente na regimental? Não. Mantive a tradição. Fiquei lá no gabinete da ministra Carmen Lúcia. Então, ministro, como curtiu a aposentadoria? Curtir era algo que eu falava muito. E a simbolizava uma volta aos hábitos da minha juventude, que era ir às matinês, cinema. Fui um apaixonado por cinema. Não consegui ir nenhuma vez. Ministro, o senhor mencionou que foi ao convento das Mercês, em São Sim. Luís, e consultou a documentação do presidente Sarney, inclusive a documentação relativa ao período da sua nomeação. Sim. O senhor foi lá especialmente para consultar Não, essa não. documentação? Eu fui, ou não, foi não. consequência? Não, eu fui a São Luís para uma palestra, para uma coisa qualquer, e tive curiosidade de visitar. O senhor ainda era ministro? O convento, não. Estava aposentado? Hein? O senhor já estava aposentado? Não, era ministro. E aí me deu curiosidade da correspondência em ordem cronológica. Ministro, por que o senhor não conseguiu esse cinema? Sendo um aficionado por cinema? Pois é, me embrenhei logo em seguida no escritório e Ato contínuo? Sem pouco intervalo? intervalo. Como tem sido, ministro? Voltar à advocacia? Voltar à depois de tantos anos? advocacia. Bem, é gostoso. Reviver a advocacia, embora não haja comparação. Eu era um advogado de linha de frente, de batalha. Hoje não. Como você se classificaria? A maioria dos meus trabalhos é de parecer
raramente uma sustentação oral. O Supremo ainda não. O senhor não voltou ao Supremo como advogado? Não. Faria? Vou ter que fazer. Vou ter que fazer. Em que caso? Se o senhor puder falar sobre, claro. Não, tem uns 3 ou 4 coisas aí que vão, em princípio, se estiver vivo, me obrigar a ir à tribuna. Vai exigir uma preparação nervosa. Veremos? Veremos o doutor Sepúlveda Pertence sustentando o tribunal? Se existir. Com esse acúmulo da pauta do plenário, eu já não sei. Ministro, o senhor citou que houve, dentre os pareceres que o senhor deu nesse período, o senhor deu um parecer para o OAB no caso da anistia. Sim, não, mas isso não foi nesse período. Foi antes. Ah, sim, desculpa. Oh, meu Deus. Desculpa. Quando o projeto da anistia estava no O Congresso. senhor não sustentou. Desculpa, Débora. Aproveitando essa questão da anistia, Sim. como é que foi a sua, quando o senhor foi anistiado e o senhor optou por voltar para o UNB ou não voltar? Como é que foi isso? Como é que o senhor... Não, Esse momento em 80 e 85, foi isso? Foi 85. Ou 81? Eu e alguns, me lembro, Pompeu de Souza, que então era senador e tal. Se teve uma solenidade simbólica de nossa anistia, mas eu estava numa época muito intensa de trabalho na Procuradoria e depois nunca mais achei que poderia conciliar Procuradoria e Supremo Tribunal com as obrigações docentes. E nessa anistia também foi o seu cargo do Ministério Público também foi possibilitado? Foi. Também? Eu também já estava intensamente na advocacia e já não tinha mais nenhum elan para voltar à rotina. Luiz, é melhor ser advogado consultor do que ser advogado contencioso? O que é melhor? Não, mais gostoso é o advogado contencioso, é emocionante, etc. Mas, exige uma idade e uma disposição de luta. Qual dos dois paga melhor? Bem, a advocacia contenciosa há sempre oportunidade de uma causa milionária. Os pareceres são bem remunerados, mas não há oportunidade do parecer milionário. Do parecer milionário. Em compensação, quer dizer, para a rotina da vida, você terminou um parecer e aquele assunto está posto no seu arquivo, enquanto a advocacia é sempre a angústia do prazo, do que vai acontecer, do que foi distribuído para tal ministro que tem essa tendência ou outra. E advogar nos casos durante a ditadura, que o senhor teve um papel importante, como era? A advocacia era diferente? Mais era diferente, é claro. Como é que o senhor... Como é que a advocacia contenciosa? Sobretudo, na primeira instância, chamados conselhos de justiça, que eram compostos por um juiz, ainda são, um juiz togado e 4 oficiais. E um ambiente realmente desagradável. Lembra, no caso Lula, eu não participei do primeiro julgamento em primeira instância em São Paulo. Eu entrei já no STM e onde foi anulado o processo.
lado do julgamento. Então se repetiu o julgamento em São Paulo e aí é compreensível. Realmente uma experiência extremamente desagradável de ver um ou dois dos juízes com a botina em cima da mesa e um olhar irônico enquanto você falava. Literalmente, Williams? Literalmente. O que eu digo literalmente com o calçado na mesa? Né? Extremamente desagradável. Agora, o Tribunal Militar não. O Tribunal Militar, em termos de cordialidade, é um tribunal exemplar. Você dizia que se podia fumar. Eu era O senhor fumava sustentorialmente? Não durante a sustentação, mas durante a sessão. Outros tempos. Outros tempos. E, em sua opinião, havia muita diferença entre a atuação da primeira instância e da segunda, no sentido de maior dedicação jurídica e não política às questões que chegavam? O tribunal, não há dúvida, pela experiência, dos militares que compõem 2/3 dele, todos oficiais generais, e de uma certa tradição do tribunal. E demais, era, quer dizer, mesmo nos períodos em que o tribunal estava mais duro, mas o advogado era muito respeitado, bem recebido, etc. Alguns que acham que o Tribunal Militar, quer dizer, é verdade que o Tribunal Militar cassou, reformou muitas loucuras vindas das auditorias militares. Agora, há muitos que dizem que, quer dizer, que foi melhor do que os tribunais civis. Eu não diria isso sem ressalva. Eu acho que o Tribunal Militar tinha mais informação do que o Tribunal Civil. E sabia em que época podia ser mais liberal ou menos liberal. Mas a experiência de deixar o julgamento de adversários políticos de um regime autoritário na mão de um tribunal militar é absolutamente inconcebível. O senhor fala melhor no sentido de menos rigoroso do que... Sim, ele reformou muitos absurdos que eram da auditoria. Não é? No próprio caso Lula, é sintomático. Primeiro foi anulado a razão formal, repetiu-se o julgamento em São Paulo, em que, afrontando princípios fundamentais de que numa anulação provocada pela defesa não se pode piorar a situação dos acusados. As penas foram absolutamente absurdas. Para Lula foi coisa de 14 ou 15 anos. E o Tribunal Militar veio a dar uma decisão até de importância política na época, e que eu tinha sustentado na primeiro julgamento do STM, e depois sustentei no segundo, de que greve por razões salariais nunca seria, segundo a legislação da época, uma greve legal, mas nunca uma greve proibida no sentido da Lei de Segurança. E foi essa a decisão que o tribunal veio como advogado do Lula? não pessoalmente do Lula, nem me lembro. Dividimos a defesa em vários advogados. O senhor fez pro bono? Sim, claro. Então, neste caso, e mais uma dezena de casos, não fui
dos heróis dessa época da advocacia, até porque Brasília não teve um movimento tão grande de persecução penal de adversários do governo. Mas, nessa 10 ou 12 casos em que eu atuei, enfim, sempre foram pro bono. Nunca trabalhei profissionalmente. Isso, se o senhor me permite uma provocação, eu quero realmente ouvir o senhor falando sobre esse assunto, se o senhor também não quiser, mas a provocação é a seguinte, se o presidente Lula fosse réu no processo do mensalão, o senhor advogaria pro bono para ele? Ué, convocado. Se ele lhe chamasse? Sim. Como o senhor vê o processo? Isso sendo Não. fictício, como é que o senhor vê esse julgamento? Não quero. Acho que o julgamento Supremo foi extremamente rigoroso. Não quero comentar mais do que isso. Perfeito. Ministro, volta para Minas, nunca o senhor cogitou em voltar para Minas, depois de Não, terminar o seu porque- compromisso formal num órgão público aqui em mas Brasília? aqui, eu vim para Brasília. Meses depois de minha formatura, e aqui fiz minha vida. Os meus filhos e hoje os netos, e Todos moram em Brasília. todos. A sua esposa o senhor conheceu aqui? E A sua foi. esposa o senhor conheceu aqui ou foi em carioca. Minas? Não, ela é carioca. E, ministro, posso perguntar para o senhor quantos filhos e netos o senhor tem? Tenho 3 filhos, homens, e 5 netos. 3 já, quer dizer, 2, as primeiras, meu filho mais velho, que é aviador, já moças criadas. E o senhor tem um filho mais velho que é aviador. É, E algum dos seus filhos seguiu o direito? sim, os 2 trabalham com. Perfeito. Ministro, veja só, considero que nós fizemos realmente a cobertura da sua trajetória, em particular profissional, em particular sua atuação como ministro Supremo, não só em nosso nome, pela gentileza de nos receber aqui 2 vezes, de nos dar 2 tardes do seu tempo para esse projeto, mas em nome das nossas instituições, por ter contribuído para a constituição de um documento sobre um período importantíssimo da história do Brasil. Eu agradeço imensamente ao senhor, e essa entrevista, as nossas entrevistas sempre terminam perguntando para o entrevistado se, sobre a sua trajetória profissional, política, sobre a sua atuação como ministro Supremo, existe alguma coisa interessante que nós eventualmente não perguntamos, se o senhor gostaria de agora no final deixar uma mensagem. Não. Considero-me premiado pela vida sem me considerar um jurista, uma J maiúsculo. E a carreira acadêmica foi cortada pelo regime militar na Universidade de Brasília. As circunstâncias me levaram a esse papel de procurador-geral, uma época extremamente fascinante. Reabertura do processo democrático e depois as 2 décadas de Supremo Tribunal. Resta a consciência de que me dediquei a essas funções e não tenho por que me envergonhar
de nenhum momento, nestas décadas de exposição na vida pública. Isso, muitíssimo obrigado. Nada, foi um prazer estar com vocês. Prazer todo nosso.